Vocês têm o hábito de usar o dicionário? Ou depois que o Google chegou no espaço, ninguém usa mais o Aurélio? O Aurélio foi descartado, gente? Ou vocês continuam usando o Aurélio? O velho e bom Aurélio. Hoje eu quero falar de algo que está no dicionário. Uai, pastora, você não vai pregar o que está na Bíblia? Também. Mas a ciência confirma a palavra de Deus, a veracidade dessa palavra. Tem uma fala dos advogados, quantos aqui são da área do direito? Tem alguém aí? Tem um, tem dois ali que eu sei. Tem uma fala entre os advogados que é contra fatos não há argumentos, não é assim? E a palavra de Deus prova a sua veracidade na confirmação dos fatos. Nós temos inúmeros fatos aí que confirmam essa palavra de Gênesis e Apocalipse. Mas a sociedade traz muitas simbologias, muitas crenças, e dessas formam-se as ideologias, não é assim? Os conceitos, e assim nós vamos desenvolvendo uma cultura. E segundo o dicionário, a palavra religião significa religare. Eu trouxe até um slide, eu queria que o Natan pusesse para mim, por favor. A palavra religião, segundo o dicionário, vem do termo religare, que é do latim, aqui não está escrito, mas é do latim. O homem estava separado de Deus e uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente a Deus, que o religasse. Daí o termo religare, religião. Mas hoje eu vou dar uma de pastor Jonas. Né, pastor Jonas? Aí no final vou falar assim, conclusão. Mas eu quero trazer também o conceito de cristianismo. É muito importante entender o que é religião e o que é cristianismo. Será que nós estamos vivendo os conceitos de uma sociedade ou estamos vivendo uma vida com Deus? Infelizmente, nós não temos como tirar o raio-x da alma. Infelizmente, as ressonâncias magnéticas ainda não conseguem registrar detalhes da nossa alma. Quão bom seria, né? Quão bom seria se isso acontecesse. Mas, infelizmente, a tecnologia ainda não chegou tão longe. Mas é por causa disso que Jesus traz para nós características de alguém conectado com Ele. Não podemos tirar um raio-x, mas podemos entender que pessoas conectadas trazem em seu caráter características daquele a quem se conectam. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Vamos ver então a definição do cristianismo. Segundo o mesmo dicionário, o cristianismo é uma doutrina dos seguidores de Jesus Cristo, o Messias. O seguidor é chamado de cristão. Para ser seguidor do cristianismo, é indispensável reconhecer o senhorio e a maestria de Jesus Cristo. Uau! Reconhecer Jesus como Senhor e nosso Salvador é uma necessidade, é aquilo que te faz ser pertencente a essa linha, vou chamar de linha teológica. Mas aqui eu vou melhorar um pouco mais. Não vou definir o cristianismo como uma linha teológica, porque para mim ele não é. Para mim o cristianismo é muito mais, é um estilo de vida. Não dá para viver momentos de unção. Nós temos uma canção na Fonte da Vida que fala sobre isso. Mas não dá para viver momentos de unção. Não dá para viver momentos de milagres. Não dá para viver momentos de comunhão. Isso é estilo de vida. Se você determina que a sua vida vai ser a partir de agora saudável, então você muda seus hábitos a partir de uma mudança de mente. Seus hábitos vão mudar as suas atitudes. Assim é a vida com Deus.
A nossa vida com Deus caminha primeiro com o resultado de uma mudança mental. Depois que eu tenho essa convicção mental, agora as minhas atitudes são decorrentes dessa mudança mental. E logo em seguida, eu começo a praticar a conexão com Deus. E o fruto dessa conexão me leva a algumas obras que geram em mim também frutos. E assim, eu estabeleço características de reconhecimento de tal pertencimento. Isso é ser cristão. Cristão não é levar um título nas costas de crente. Crente não é cristão. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Porque crente, segundo o mesmo Aurélio, crente é todo aquele que crê. Então nós temos crentes e descrentes. Ou seja, eu posso crer ou não crer. Então eu quero dizer que você não é um crente apenas, você é um cristão, porque mais do que crer, você tem um estilo de vida que gera conexão com o seu Criador. E quando nós adaptamos a um estilo de vida diferente, a nossa vida começa a trazer indícios disso. E hoje eu vim te dizer que antes de tudo a nossa vida aponta para um caminho. O único caminho. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João, por favor. No Evangelho do apóstolo João. João 14:6. Diz assim: disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Você consegue ler comigo aqui? Para que a gente consiga ler a mesma versão? Vamos lá? Como um lindo coro. 1, 2, 3 e... Eu sou... Ninguém... É muito interessante, eu sempre explico para as minhas discípulas que Bíblia você lê nas entrelinhas. E se você tiver uma curiosidade maior para a conjugação verbal desse texto, você percebe que ele diz, ninguém vem a mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Não, ele diz, ninguém vem a mim. Por isso, a Bíblia diz, e aí... Eu sinto muito, mas eu não vou poder, eu não tenho suporte para alguns quesitos que outras ideologias trazem. Porque a Bíblia diz que só pode voltar para o céu aquele que de lá desceu. Portanto, Maria, João, Pedro, Tiago, André, Felipe, todos os discípulos, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, seus irmãos biológicos, seus discípulos, a multidão que o seguia, todos que passaram dessa terra estão dormindo. Ainda não foram julgados, estão dormindo. E serão julgados. Mas o único, então, intermediador entre Deus e os homens, não é Maria, não é João, não é André, não é Pedro, não é nenhum desses, é Jesus Cristo, Filho de Deus. O único que de lá desceu. E a prova é tanta que a conjugação verbal diz, ninguém vem a mim. Se vem, é porque ele já está. E se ele está numa categoria bem maior do que a nossa. E para chegar aonde ele está, eu preciso debulhar meu coração diante do altar. Ninguém vai ao Pai da maneira que está, simplesmente. Apesar que a Bíblia diz, eu venho como estou. Mas quando eu me achego, quando eu dou o primeiro passo de disposição ao trono da graça, as mudanças que Ele me propõe, o meu coração se debulha no altar. E naquele momento eu me submeto a
todas as transformações que dele vêm. E eu começo a trazer características de Jesus em mim. Hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã, gente. Acho que foi quarta-feira. Eu quero convidar você para o culto de quarta-feira. Terça-feira nós temos reunião para mulheres, tem sido tremendo. E na quarta nós iniciamos o estudo sobre Efésios. E quarta-feira passada foi sobrenatural, não foi, gente? Quem estava aqui? Foi uma bênção. Eu quero convidar você a estar aqui nas quartas-feiras também. Tem sido sobrenatural o estudo sobre Efésios. E a gente aprende que o apóstolo Paulo, em pior das suas experiências, aprisionado, escreve as mais belas de suas cartas. E a carta aos Efésios foi escrita em um desses momentos, onde o apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão, sendo surrado, sendo cuspido, sendo humilhado, e nesse momento de dor, ele consegue escrever libertação aos cativos de Éfeso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque aqueles que carregam em si as características de Jesus não dependem de uma circunstância para estar bem. Nós somos felizes em qualquer momento, seja nos vales, seja nos outeiros, nós somos plenos. Ah, mas você não chora, você não sente dor? Sim, isso é parte humana. Mas o meu coração continua confiando no Senhor. Continua confiando no Senhor. E é por isso que lá em João, e que eu estava dizendo, desculpa, vou voltar aqui um pouquinho. Eu disse na quarta-feira então, que quando eu vejo alguns quadros pintados com a imagem de Jesus, o meu ser não aceita. E hoje eu comentei sobre essa música, eu vi que a Priscila postou lá no grupo das mulheres, né? Vocês lembram dessa música, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Quem lembra? Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. E aí? Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. E aí o refrão? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Quem crê também? A sociedade tenta te enganar com pinturas, com ideologias, com frases furadas, dizendo que aquele pendurado no madeiro é o seu Cristo. Não, não é, porque o meu Cristo já deixou a cruz vazia. Agora o que nós precisamos lembrar é que Ele venceu a morte, mas Ele não destruiu a cruz, ela continua naquele lugar. Então ainda existe uma cruz para você e eu carregar. Ainda existe um lugar de crucificação todos os dias. E ela precisa ser diária. Crucificar o nosso eu. Crucificar os meus desejos para fazer o que Ele quer. A vontade é dEle, não a minha. Eu submeto a sua autoridade, não a minha. As coisas acontecem no tempo dEle, não na minha. Não no meu tempo. Mas a sociedade quer te dizer, olha, você precisa de uma religião, você precisa de alguma coisa que te aprisione, você precisa carregar um fardo. Não, querido, você não precisa, porque a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres, não libertinos, livres.
Isso faz toda a diferença. Nós precisamos entender o que é liberdade. Liberdade é não sentir as pernas. Liberdade é entender que mesmo nos momentos em que eu não consegui caminhar, agora eu tenho asas para ir bem mais longe do que se eu estivesse andando. Isso é liberdade. É saber que Deus está te carregando em momentos de aflições, mas que para você existe uma missão e um propósito nessa terra. Qual é? Carregar em você as características, as marcas de Cristo. Nós vemos tantas pinturas de um Deus bonito, mas Isaías não diz isso. Isaías diz: nele não havia beleza alguma. Tanto é que quando vieram prender Jesus, eles precisaram de alguém para apontar quem ele era, porque ele era confundido com os demais. Pessoas comuns. Judas aponta Jesus com um beijo, um símbolo de amor. E é aí que eu começo te perguntando: o que é amor? O que é amor? Ou nós estamos vivendo e ensinando algo que nem a gente conhece? Esses dias, a minha filha perguntou para nós dentro do carro: o que é o amor? Seus filhos sabem o que é amor? Você sabe o que é amor? Mulher, você que diz que ama seu marido, marido, você que diz que ama sua esposa, o que é o amor? A Bíblia traz para a mulher o amor como submissão. E muitas mulheres entendem isso da pior maneira possível, dizendo: eu não vou me submeter ao meu marido, eu não sou capacho dele. Mas quem foi que disse que submissão é ser capacho de alguém? Submissão, querida, nada mais é do que entender a missão do seu marido, estar embaixo dela e proporcionar um caminho reto, como foi João Batista, para a chegada do nosso Cristo, porque você é a noiva do Senhor. Isso é submissão, a missão mais linda que uma mulher pode ter na vida. Por outro lado, a Bíblia diz: homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Quem tem a missão mais difícil? Quem tem? E eu ouço tantas mulheres falando bobagem por aí. Eu não vou me submeter ao meu marido, eu não vou ser capacho dele. Não, bobinha. Você não vai ser capaz de ninguém, não. Você só precisa entender a missão dele e facilitar a situação, porque a missão dele é forte. Se entregar por você como Cristo se entregou pela igreja. Mas a lei, a sociedade quer que nós continuemos aprisionados por dogmas malditos, que dizem que você precisa ser bondoso para as pessoas, você precisa doar uma cesta básica, você precisa levar comida aos pobres, para que você tenha vida eterna. Oh, meu querido, enquanto a sociedade diz isso, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Eu só serei bom, eu só suprirei a falta do outro, porque quando eu já for salvo, não é para minha salvação, porque somente aquele que tem verdadeiramente Cristo em si, tem um olhar para o seu próximo. Sabe por quê? É muito engano dizer que eu estou fazendo bem para o outro, sendo que eu não me amo. Antes de amar o outro, isso passa por mim. Por isso o tema do nosso seminário é de frente para mim. Porque hoje muitas pessoas têm uma visão deturpada sobre si mesmas. Mas quando o Senhor falou comigo sobre esse tema, Deus me disse claramente: Priscila, antes das pessoas olharem para elas mesmas, eu preciso estar na frente desse espelho, entre ela e o espelho. Só assim a visão será original. Sabe o que é isso? Cristo em mim, a esperança da glória. É carregar em mim as marcas de Cristo.